Ficando aqui ao vivo, ao vivaço. Tararatã. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos. Paz sejam com todos. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que será um tempo muito precioso esse momento que vamos estar aqui. Na verdade, ainda nós não temos essa cultura desse horário, é um horário novo, né? E Deus colocou no meu coração de estar deixando uma palavra aqui às quartas-feiras desse mês de agosto. Mês de agosto que é um mês envolvido com muita crendice, muita superstição. Há quem diga que o mês de agosto, né, é um mês pesado, é um mês ruim. Existe um pensamento até dentro da cultura judaica que o mês de agosto é um mês de tragédias, né? No Brasil, nós temos uma herança, né, do povo de Deus, uma herança judia, que se pensa, um pensamento que se desenvolve que o Brasil, né, no nosso solo brasileiro, que o mês de agosto é o mês do cachorro louco, né? Ou é o mês do desgosto. E nós estamos começando esse mês de agosto, ainda estamos nos primeiros dias, e eu quero abençoar o seu mês de agosto. Em o nome de Jesus, eu quero liberar a bênção de Deus sobre sua vida. Gente, é uma palavra muito objetiva, rápida. Eu quero começar orando e eu vou terminar essa live orando também. Aqui no cantinho, você já sabe como funciona. Tem aqui essa gaivota aqui, essa asa delta. E eu vou encorajar você a compartilhar com mais alguém essa live. E eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado, edificado através de Deus, através dessa live. Eu desativei aqui os comentários, mas deixa eu ativar aqui, só para você me passar um feedback. Você está me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Na última semana, na segunda-feira, nós fizemos uma live. Deu um pricopó aqui no áudio aqui. Tá conseguindo me ouvir? Tá me vendo? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo, né, entender aí? Tá tudo certinho com a transmissão? Então eu vou começar a orar aqui. Manda ver. Beleza, Christian. Christian é o meu amigo, meu brother, meu irmão do nosso movimento aqui do Pedras de Ajuda. Gente, então eu vou orar a Deus, vou deixar uma palavra para o teu coração. Eu estou aqui fazendo uma live aqui de casa, né? Não é como a live de segunda. Segunda a gente faz, né? Lá na casa, lá no escritório do Alexandre. Hoje eu estou aqui na minha humilde residência. Vamos orar. Pai de amor e bondade, louvado seja o teu nome por esse início de tarde. Deus, meio de semana, quarta-feira, dia esse que o Senhor escolheu, reservou e separou para nos abençoar. Pai, eu clamo aos céus nessa hora. Estende a tua mão, ó Deus. Mão de destino, mão de propósito sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida do teu povo agora reunido. Pessoas que estão com o prato de comida talvez na mão, o prato de comida na mesa, agora é a hora da refeição, mas pararam para ouvir a tua voz, pararam para ouvir a tua palavra. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Envia-nos, ó Deus, a tua palavra agora. Encontre, ó Deus, os corações contritos e quebrantados, a fim de que possamos, ó Deus, ser impactados por uma palavra que nos reposicione e que nos coloque de pé na tua presença. A tua palavra diz no Salmo 91 que não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão. Senhor, nesse momento, ó Deus, ao meio-dia, aonde nós estamos, ó Deus, muitas das vezes atarefados, sobrecarregados. Alguns tiveram, ó Deus, problemas no período da manhã, outros têm desafios no período da tarde. Eu quero, ó Deus, agora também interceder pela vida do Renan, que dentro de alguns minutos, alguns instantes, estará sendo submetido a uma cirurgia. Visita, ó Deus, todos os médicos ali do hospital que ele estará sendo internado. Deus, envia teu anjo naquela cidade da vitória. Nós estamos, ó Deus, intercedendo agora pelo trabalhador, pelo empreendedor, por aquele, ó Deus, que precisa, ó Deus, de um milagre na tarde desse dia. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Hebreus.
O livro de Hebreus é um livro muito interessante, muito bacana de estudar. Se você ainda não estudou o livro de Hebreus, eu quero te encorajar a estudar. Eu estou falando aqui do meu quarto e eu não estou na mesa, como às vezes eu faço aqui de casa. As meninas agora estão se preparando, a Rebeca indo para a escola, a Samira agitando a comida, tem um cheiro de comida aqui dentro dessa casa. Ah, Jesus! Mas eu quero encorajar você a uma hora a ler o livro de Hebreus, meditar, estudar nesse livro. Esse livro é muito poderoso. Esse livro é a graça tentando explicar a lei. É um mistério isso. É um livro que vai trabalhar sobre a fé, que vai falar sobre os heróis da fé. É um livro muito enriquecedor, uma carta muito poderosa. E eu quero destacar aqui um versículo apenas para construir com vocês um pequeno pensamento. E na sequência, eu quero orar por você. Na sequência, eu vou pedir para você parar um pouquinho e você orar comigo, entrar em oração. Nós vamos para uma oração de guerra, porque eu tenho certeza que o que os homens não podem, Deus pode. E o céu está aberto nessa tarde. Deus tem uma resposta para as nossas vidas. Vamos lá? Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, pedacinho do versículo só aqui, pedacinho do capítulo só, e vamos fazer uma aplicação aqui muito direta. Vamos lá? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que alguém de vós fique para trás. Vou repetir. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Talvez você que esteja me assistindo, a sua tradução diga assim, ó, deixar de entrar no lugar de descanso. Eu sempre digo, e vou estar falando aqui em outras vezes, sobre propósitos de Deus na nossa vida. Quase que não sai. Propósitos ou propósito de Deus na nossa vida. Eu sempre falo sobre o destino profético que Deus já nos desenhou, já estabeleceu para a nossa história. Você que conhece o nosso canal no YouTube, lá existem mensagens e conteúdos sobre esse tema. Porém, é um tema que eu não posso deixar de estar falando e conversando com vocês. Porque o intuito do nosso movimento, do Pedras de Ajuda, olha que camiseta bonita, gente, já já vai estar disponível para você de todo o Brasil ter a sua também. Mas o intuito nosso propósito maior, é apresentar o plano da salvação para o pecador, revelar Cristo Jesus sobre sua vida e fazer com que você, que já serve a Deus, que já é um cristão, possa desenvolver o seu ministério, a sua espiritualidade, o plano de Deus para a sua história, os dons que Deus tem para você. Deus quer te usar. Essa palavra é algo que sempre está em nossa boca aqui em lives, em devocionais, em vídeos. Esses dias o Christian compartilhou aqui um devocional muito poderoso, está aqui no Instagram. Checa lá, vai lá, se você ainda não assistiu, assiste. Falando sobre, nós temos 2 dias extraordinários em nossa vida. O dia que nascemos e o dia que entendemos o propósito de Deus em nossa vida. Gente, existem pessoas que passam por essa vida e não entendem o plano de Deus para a sua história. Existem pessoas que atravessam a jornada da vida sem compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua própria vida. Esses dias, dia 16 a seguir, eu vou estar falando isso aqui depois, tá? Nós teremos aqui uma série de lives, na verdade serão 3 lives com o pastor Irineu Grubert. Ele já esteve aqui conosco, foi uma bênção, foi a live que eu assim mais amei aqui, né? Tivemos a maior audiência até, daí em diante houve um destravar de Deus aí com seguidores, enfim. Pastor Irineu é um paizão espiritual nosso, é alguém que adotou o nosso ministério, nosso movimento foi adotado pelo pastor Irineu, é um homem que tem me ajudado muito na divulgação aqui do nosso Instagram, do nosso site, do nosso canal no YouTube, enfim. Ele estará aqui conosco, é um homem de muita autoridade sobre esse assunto. Mas hoje, ao me levantar e ao me deparar com muitos pedidos de oração,
a me deparar com guerras que estão acontecendo. Talvez você que está me assistindo agora, eu estou com pouca gente hoje, tem 356 pessoas. Também meio-dia, quarta-feira, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer live, a gente fazia live para 30, 35, né? 361 pessoas agora, e nesses 4 meses que Deus tem nos dado graça, estão aqui agora nos assistindo. E nesses dias de guerra, nesses dias de batalha, batalhas espirituais até, eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais estão tendo dificuldade. Parece-me que há uma cortina na frente dos seus olhos, a ponto que as pessoas não estão conseguindo ver, entender, enxergar os propósitos de Deus em suas vidas, os planos de Deus em suas histórias. E é isso que eu vim falar com você. Hebreus capítulo 4, versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele destaca que nós temos a promessa de chegar a um lugar de repouso, ou em outras versões, nós carregamos conosco a promessa de chegarmos a um lugar de descanso. Querido, em o nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus e profeta de Deus para a sua vida. Você vai chegar, eu quero te ajudar, eu quero pegar na sua mão, mesmo que à distância, mesmo que seja um encontro aqui virtual, eu quero segurar na sua mão, eu, pastor Júnior, debaixo de uma unção do Espírito de Deus e conduzir você para o plano perfeito de Deus na sua vida. Você não pode viver um segundo a mais sem entender o propósito de Deus para a sua história. Gente, isso é muito importante, porque há um pensamento desenvolvido que é assim, ó, a criatura só é completa no Criador. Por que a criatura só é completa no Criador? Porque eu só vivo a plenitude de Deus e a plenitude da vida quando eu estou inserido no coração de Deus, no coração do centro da sua vontade. Preste muita atenção no que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, número 136. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 139, perdão, versículo de número 16. Ouça o que diz o texto sagrado, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Eu já falei para você e eu tenho uma mensagem no YouTube falando sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Que nós temos um destino feito e realizado em Deus. Como diz o livro de Efésios, nós fomos criados em Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre esse livro. E vou fazer outros vídeos sempre com esse tipo de conteúdo. Paulo vai dizer, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês, porque é saúde. Eu quero ver você bem que está aí do outro lado. Eu quero ver você testemunhando, falando, pastor, eu estou arrebentando a boca do balão, pastor, eu destravei, pastor, eu entendi por que minha vida estava travada no âmbito financeiro, espiritual. Pastor, eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Eu quero você contando testemunhos assim, só que para você romper, eu preciso que você entenda a palavra de Deus. O que o salmista está dizendo, e eu já expliquei um pouco mais sobre isso, mas eu quero falar sobre o livro, é que no livro de Deus está escrito a história da minha vida. Foi escrito um livro. Deus escreveu um livro. Se você pegar Apocalipse capítulo 4 a seguir, se não me engano, e eis que eu vejo um trono, e um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém que desce, e todos agora estão diante dele. Grandes e pequenos, e quando a Bíblia está falando disso, não está falando de pessoa grande, igual eu sou grandão, ou talvez você que seja, né, de estatura mínima, não, ou menor. O que o texto está dizendo é de homens de nome, sobrenome, sabe? Aquelas pessoas de influência, gente influente e gente que não tinha influência. Grandes e pequenos, e foram abertos os livros. Que livros são esses? O livro de cada pessoa. Cada indivíduo tem um livro. Eu tenho um livro que Deus escreveu sobre mim. Deus pegou um livro um dia e começou a escrever o hino,
índice, capítulos e a história, e foi colocando coisas, e falou, esse cara vai viver isso, esse cara vai passar isso, tal, guardou a caneta. E Deus me deu um livro em branco. E qual é o nome do livro primeiro? Como é que é o nome do livro de Deus? Livro do propósito, grave isso. Livro do propósito, ou livro do destino. Deus escreveu esse livro sobre você que está aí me assistindo agora, sobre o Christian, sobre o Renan, sobre o Alexandre, Samira, né, e todos os voluntários, André, Karina, Sara, Marcelo, Pedro, todos os voluntários do nosso movimento Pedras de Ajuda, Silmara, enfim, não vou citar todos os nomes aqui, vai que eu esqueço algum e fica feio pro meu lado. Geisa! E aí Deus escreveu um livro, olha bem, e o nome desse livro, a capa desse livro, né, a capa do livro está Livro do Propósito, Livro do Destino, e embaixo está o meu nome, está o seu nome, em nome de cada um. E Deus, ele guardou, arquivou esse livro. E Deus nos deu um outro livro. Qual é o outro livro? O livro do livre-arbítrio. Quando você nasceu do ventre da mãe, porque você não veio ao mundo pelo desejo do seu pai e da sua mãe. Você veio ao mundo pelo propósito de Deus. Deus te entregou um outro livro. Você não viu, nem eu vi, mas espiritualmente nós recebemos um livro. E esse livro é o livro do livre-arbítrio. E agora nós temos que escrever a nossa história. Só que a nossa história ela tem um modelo pré-estabelecido na eternidade por Deus. Qual é o modelo? De eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu uso uma expressão na palavra no YouTube que é um combinado que nós temos com o Pai, com o Criador na eternidade. Eu preciso entender esse combinado. Eu preciso entender essa vida que Deus sonhou, idealizou para mim. Para que então eu pegue o livre-arbítrio e comece a escrever. Eu vou ter deslizes, terão capítulos que não vão estar condizentes ao livro do propósito. Eu vou estar escrevendo aqui o livro do livre-arbítrio e vai ter um monte de decisão, um monte de coisa que não vai se encaixar bem. Escute bem o que a Bíblia vai dizer. Ó. Isso aqui você vai conseguir entender bem algumas coisas na sua vida. A Bíblia vai dizer que Esaú nasceu e Esaú era o primogênito. Só que Esaú vai abrir mão do direito da sua primogenitura, junto com as 22 promessas da primogenitura, ele vai abrir mão, vendendo a sua primogenitura a seu irmão mais novo, Jacó, você sabe disso. E o que ele vai vender? Ele vai vender por um prato de lentilha, né? Esaú é vermelho, a Bíblia diz isso. E a lentilha, o prato de lentilha, que era o prato que ele mais gostava, a Bíblia vai deixar isso bem claro, era vermelho. O que acontece? Você sempre, grave bem isso, você sempre vai ser atraído para aquilo que se parece contigo. Eu vou melhorar isso. Você sempre será atraído para aquilo que parece contigo. Por isso e por essa razão que você tem dificuldade de fazer amizade com gente que não pensa igual você, com gente que vem e contraria você, que bate de frente, que choca contigo. Por isso que você tem resistência de criar laços e vínculos com pessoas que não comungam, não compactuam, não compartilham do mesmo pensamento que você. Ó, nós estamos com 500 pessoas agora aqui ao vivo. Compartilha essa live aqui, porque tem gente precisando ouvir essa palavra, tá, gente? Eu já estou encerrando. É um pensamento e uma oração. Você vai almoçar de boa. É almoçando com Jesus toda quarta-feira, agora no mês de agosto. Você que está chegando agora. Vamos lá, ó. Então, Esaú, ele vai ter uma facilidade de se envolver com aquilo que o olho dele está vendo, primeiro que é algo que ele gosta, segundo que é algo que, entenda isso numa ótica espiritual, tá? É algo que se assemelha com ele. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade com pessoas que nos confrontam, com pessoas que batem de frente, com pessoas que nos treinam. A gente sempre tenta buscar gente que venha e massageie o nosso ego e fale, não, você tá certo, é isso aí. Então Esaú, ele teve essa facilidade, então ele teve a concupiscência dos olhos deturpada por aquilo que foi construído na mente dele como algo bom. Só que às vezes algo está sendo construído na sua vida e você julga alguma coisa ser boa para você, ser legal para você, mas não é o propósito de Deus para a tua história. Pastor, então como eu vou entender o propósito de Deus para a minha história? Eu quero te mostrar algo que Deus fez para todos os homens primeiro. Antes de falar como você vai entender o plano e o propósito de Deus para a sua história, te dá uma super dica não, te dá um destino, uma orientação, porque é isso que vai mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com você um texto que está em Gênesis capítulo 1, aos bons de Bíblia aí já sabe o que eu vou falar,
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É isso mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A seguir. Vamos lá? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu preciso ganhar tempo para a gente orar. Vamos lá. E domine, pega aí, crente, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que move sobre a terra. Ok? Aí vem o verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. Ô, glória, estamos debaixo da bênção de Deus, não tem como dar errado. Eu não vou falar isso hoje. E Deus os abençoou. E lhes deu, e lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E olha o que vai dizer agora. E dominai. Aleluia, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Perceba que no verso 26 e no verso 28 há uma chave do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou aqui com 506 pessoas, deixa eu botar a mão aqui para ver melhor. 507 pessoas. E Deus está dizendo para 500 pessoas na tarde dessa quarta-feira. O mês de agosto, aí fora, é conhecido como mês pesado, mês travado. Até na cultura judaica, eu quero falar isso em outras quartas-feiras aqui, um pouco mais sobre isso, é um mês pesado. Só que Deus colocou você aqui para te dizer, não existe peso, não existe batalha que possa prevalecer, sobressair sobre alguém que carrega a bênção de Deus. Nós carregamos a bênção de Deus. E qual é a bênção? A bênção do propósito de Deus nas nossas vidas. Então não há barreiras, não existem muralhas, não existem contratempos, não existem situações, circunstâncias que poderão nos levar para longe do que Deus tem para a nossa vida. Deus, então, escreveu o seu livro, o livro do propósito, arquivou no arquivo santo da eternidade a nosso respeito, nos deu um livro, o livro do livre-arbítrio, e falou, vai lá, Júnior, escreve agora a sua história. Porém, nós temos um alinhamento na eternidade com o Pai. E esse alinhamento, ele é revelado na vida com Deus. Por isso que o texto está dizendo que Deus já nos formou com um propósito sobre dominar. Então, meu irmão, você não pode deixar ser dominado pelo problema que você está vivendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó, por aquele que alguém se faz dominado, o tal se faz servo. Vou repetir. Por aquele que alguém se deixa dominar, do tal se faz servo. Se você deixar com que esse problema te domine, você vai ser servo desse problema. Se você deixar com que essa apatia espiritual te domine, você será um servo dessa apatia espiritual. Se você deixar com que a pornografia, o vício, a falta de perdão, a raiz de amargura, porque Paulo vai dizer que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Se você deixar esse tipo de sentimento, vícios, poderes, medos, dominar você, você será um servo disso. Mas Deus te criou, aleluia! Deus nos formou, Deus criou você para dominar tudo dessa terra, dominar tudo que está sobre essa terra. Há uma unção de Deus hoje de despertamento espiritual nessa live. Deus colocou gente aqui agora para ouvir essa palavra e te dizer, você foi feito em Deus para dominar, você foi feito em Deus para ter o controle, a rédea da situação. E em nome de Jesus eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e declarar que se por alguma razão, circunstâncias e motivo você não está vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para você, se você não está dominando, se você não está frutificando no lugar que Deus te plantou, hoje Deus vai te despertar, porque eu sempre digo, decisão muda destino, e Deus hoje vem com uma unção violenta sobre sua vida para te colocar de pé e você tomar de novo o controle da tua vida que Ele entregou sobre você. A tua vida não pode ser controlada por filhos, sua vida não pode ser controlada por gente que
que não entende o plano de Deus para a tua história, porque quem entende o plano de Deus para a sua história é Deus, e quem tem que entender é você, não são pessoas que têm que manipular você, vir com o poder de arbitrar sobre suas escolhas, dúvidas, decisões, indecisões. E em Deus você terá a plena revelação daquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, então o que o senhor está afirmando para mim hoje? Para a gente poder orar. Já estamos aqui há 24 minutos, eu não vou tomar o seu horário do almoço todo, não. Pastor, o que você está querendo dizer, pastor? Seja direto. Somente numa vida no Espírito Santo. Aleluia. Somente numa vida cheia do Espírito Santo você vai viver e entender tudo aquilo que você alinhou com o Pai na eternidade. Tudo aquilo que está escrito nesse livro do propósito que Deus escreveu ao nosso respeito. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou aqui falando sobre igreja. Eu sou pastor evangélico, sou pastor de uma igreja, você não vê eu falar nem da igreja que eu faço parte aqui. Eu estou falando sobre vida em Deus, sobre vida no Espírito. Eu falo muito sobre um homem que muito me influenciou, chamado Dave Robson. Que é o mentor, o discipulador do pastor Irineu Grubert, que estará conosco a partir do dia 16 desse mês, na segunda de primeira. Nós vamos estar divulgando aqui mais para frente. Estará aqui conosco 3 segundas-feiras falando sobre isso, sobre a unção, sobre se mover em dons, sobre uma vida no Espírito. É certo que nem todo mundo vai ser um Billy Graham. Talvez nem todo mundo vai ser um profeta. Nem todo mundo vai pregar em altares, púlpitos. Mas todos nós temos propósitos que Deus estabeleceu na eternidade. E muitos de nós, infelizmente, não vivemos isso. Ou não estamos vivendo isso. Ou estamos vivendo de modo parcial. Pastor, só está vivendo tudo que Deus tem para a tua vida? Não. Ainda não. Porque eu sou... Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou muito novo. Você não sabia, não? Eu tenho 35 anos de idade, rapaz, eu sou garotinho. Mas isso não é desculpa, não. Por muito tempo eu entendia, porque eu acho que é Paulo que vai escrever, em parte conhecemos, em parte nos foi revelado. Então, parcialmente eu entendia o que Deus tinha para minha vida, parcialmente. Pastor, por que o senhor desativou aqui os comentários? Porque às vezes a pessoa vai comentando e rouba minha atenção. Parcialmente eu entendia o que Deus tinha para minha história. Pastor, hoje o senhor já entendeu tudo? Eu estou muito perto já de entender tudo, mas posso te afirmar que uns 80% eu já entendi. Mas ainda não estou vivendo. Tudo não. Pastor, quantos por cento o senhor está vivendo? Ainda? 50%. Eu vou viver tudo aquilo que Deus apontou para mim como destino. E eu não vou deixar você para trás. Você vai viver tudo aquilo que Deus apontou para a tua história como destino. Deus está me levantando nesses dias para despertar pessoas, para despertar propósitos, para despertar o coração de Deus pulsando dentro do teu peito. Você vai viver a história de Deus para a sua vida. Isso é profético. Receba sobre a tua história essa palavra no nome de Jesus. O teu começo pode ser pequeno, mas o teu futuro será de grande honra. Assim diz a boca de Deus. Você pode estar hoje dizendo, pastor, eu não sei nem como começar. Comece com as tuas poucas forças. Comece com essa pouca condição. Comece dentro dessa sua limitação. Mas saiba, se você tiver a coragem de se levantar, Deus tem a coragem de te honrar. Se você tiver a coragem de fazer como Pedro fez. Pedro chegou e falou o quê? Eu vou descer desse barco. Só que as pessoas elas não entendem que Pedro ele está dentro do mar, ele está com o barco sendo açoitado e dentro daquele contexto de medo, de insegurança, vem Jesus andando sobre as águas e Pedro vai dizer o quê? Se é tu, manda-me ter ir contigo. Porque todos os homens achavam que era um fantasma. Porque havia um dito popular, não é bem um dito, mas um pensamento popular de que fantasmas se revelavam em dias de maus, de tempestade. Eles, vendo Jesus vindo sobre as águas, acharam e entenderam ser um fantasma.
Havia um pensamento folclórico praticamente sobre isso. Pedro vai olhar e vai dizer: se é tu, manda-me ter sobre as águas. Por que Jesus falou vem? Porque lá atrás, Pedro é o mesmo Pedro, tá? Que está chegando na praia, Jesus vai vê-lo chegar na praia e vai dizer assim: me empresta o teu barco. Alabaste, idioma. Me empresta o teu barco. Aí ele vai olhar e vai dizer assim. E aí Jesus ainda diz assim para Pedro: afasta um pouquinho da terra, da areia, da praia. E Jesus usou o barco de Pedro como púlpito. Pastor, o que só quer dizer com isso? Pedro só colheu um sobrenatural, só viveu um sobrenatural, porque lá atrás ele plantou, ele semeou um barco. Entenda bem uma coisa, meu irmão, você só vai viver o incrível de Deus, você só conseguirá ser habilitado, só poderá ser permitido viver um extraordinário de Deus, um incrível de Deus, quando você entender que você não pode se apegar com tudo que te atrapalha. Se Pedro se apega com o barco, Pedro não ia viver o propósito de Deus para a sua vida. Se Pedro se apega com o barco, ele continuaria sendo um pescador, não um dos maiores e mais importantes apóstolos e discípulos de Jesus. Se Pedro se apega com o barco, ele não vive o plano de Deus para a sua vida, mas ele não vai se apegar ao barco. Então, nessa tarde, eu quero ser profeta de Deus para alguém aqui, para te dizer: não se apega ao barco, não se apega àquilo que vai impedir de você viver tudo que Deus tem para a tua história. Não se apegue a pessoas que Deus muitas das vezes tira da nossa vida e a gente fica chorando, dizendo: ai, fulano foi embora. Não é. O que você chama de perca, Deus chama de livramento. Não se apegue a coisas, não se apegue a carro, não se apegue a nada, porque nada nem ninguém nessa terra pode impedir você de viver os planos de Deus para a sua vida. Como Pedro abriu mão do barco, isso desceu aqui agora, lá na frente, ele vai viver um extraordinário de Deus, porque haviam todos os discípulos dentro lá, 11 discípulos dentro do barco com medo. Pedro com medo, porque o medo é inerente, faz parte do homem. O medo, ele sempre vai estar em você. A diferença do corajoso e do medroso é que o corajoso, ele não deixa de ter medo, ele aprende a dominar o medo. Pedro, mesmo com medo, vai descer e vai caminhar sobre as águas. Mas Pedro afundou, é verdade. Pedro, Jesus disse, homem de pouca fé, sim, como exemplo para os nossos dias. Mas Pedro teve a ousadia de sair do lugar. Só vive o propósito quem tem a coragem de abrir mão de coisas, de situações, de circunstâncias. Aquele que abre mão e diz assim: eu prefiro perder do que achar que estou vencendo, mas não vivendo o propósito de Deus. Só vive o propósito de Deus quem tem a coragem, a ousadia de descer do barco. Deus colocou você hoje aqui para te dizer: desce desse barco, porque se você tiver a coragem de pôr o pé, eu sou Deus que tenho a coragem de pôr o chão para você pisar. Aleluia. Vamos orar, gente? Meu Deus, 623 pessoas. Vocês não almoçam também, né? Vamos orar? Tudo crente fazendo jejum, misericórdia. Vamos orar agora? Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Mês de agosto não é o mês do desgosto. Mês de agosto não é o mês do cachorro louco. Não é, não. Não, mas não é. Mês de agosto é o mês da tua vitória. Mês de agosto é o mês do teu livramento. Mês de agosto é o mês do teu escape. Mês de agosto é o mês que Deus se levanta a teu favor. Eu quero falar um pouco sobre essa cultura, né, do mês de agosto. Nas próximas quartas-feiras, nós vamos ter todas as quartas-feiras, meio-dia aqui, tá? Você que está chegando agora, eu estou reforçando para você. Gente, deixa eu falar uma outra coisa. Fique muito atento às nossas mídias. Se você ainda não é um inscrito lá no canal do nosso YouTube, corre lá, se inscreve lá, assiste os vídeos nossos, deixa um like, tem muita coisa, muito conteúdo bom, muito material bacana lá. E você será tremendamente abençoado. Espalha para geral, compartilha com mais alguém. Chama lá para nos ajudar. Eu preciso chegar a 1000 inscritos e eu preciso que você me ajude. Outra coisa, segunda-feira, segunda de primeira, a segunda-feira agora será presencial. Será presencial. E eu vou estar divulgando aqui o endereço e a cidade. O endereço é certo. Só vou dar uma dica. A maioria acertou. É naquela cidade lá mesmo. Então vai ser naquela cidade, vou dar o endereço. Nós vamos fazer a segunda de primeira presencial. Gente, tampa da chaleira vai voar. O nome do Senhor será glorificado. O idioma vai descer. Muita gente será impactada, resgatada, salva, liberta para a glória do nome do Senhor. Ok? Vamos então orar? Estamos aproximando aqui a 34 minutos e eu quero orar por você. Eu quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida e eu tenho certeza que esse mês será um mês de muitas coisas boas. Nós vamos viver coisas incríveis em Deus. Amém?
Viva o propósito, não viva a proposta. Certa vez me fizeram um convite para eu assumir um ministério, apacentar uma igreja, um pessoal muito querido, amigo meu, num país que eu tenho muita vontade de conhecer, né? E já pensei até em morar nesse país, né? Quando veio esse convite, então, eu falei, uau, eu sempre pensei em morar, que é Portugal. E eu falei uma palavra para minha esposa, e nós fomos orar, e um dia minha esposa me deu uma palavra assim que eu falei, uau, Samir é crente, meu irmão. Ela falou assim, nós não estamos aqui para viver proposta, nós estamos aqui para viver o propósito. Vou repetir, nós não estamos aqui para viver proposta, nós estamos aqui para viver o propósito, ok? Então não permita que as propostas tirem você do propósito que Deus já estabeleceu sobre sua vida. Querido Deus e amado Pai, agora eu quero orar por essas pessoas. São 639 pessoas que estão agora conectadas conosco. Nós estamos, ó Deus, na metade do dia desta quarta-feira. Nós estamos num mês tido por muitos como tenebroso, como um mês de coisas ruins, mas eu declaro no nome de Jesus coisas boas. Eu vou na contramão, porque o profético anda na contramão, e eu declaro a tua bênção sobre eles. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, Deus, resposta do céu. Eu declaro o céu se movendo a favor dessas pessoas. Vem, ó Deus, sobre cada um que agora está comigo conectado. E derrame, ó Deus, uma bênção tal, uma bênção especial, uma bênção, Deus, que venha reposicionar essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão de poder, de graça, de virtude, e que ainda no dia de hoje tenhamos sinais da tua fidelidade e do teu amor. Encoraja-nos a viver o teu propósito. Deus, nos dá direção para o teu propósito. Espírito Santo, nos conduza ao teu propósito. Nos conduza, ó Deus, porque queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem destinado para as nossas vidas. Seja conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu só deixar aqui um outro recadinho para você, uma outra palavra. Preste bem atenção. Alô, Christian, você está aqui comigo? Fala comigo, deixa essa live salva aqui ou depois você joga ela lá no YouTube. Manda aqui uma mensagem para mim, Christian, por favor. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês. A vida no Espírito. Nós vamos falar um pouco disso, eu, pastor Irineu, aqui nessas lives. Deixa salvo aí, beleza. Eu vou deixar salvo aqui agora, Christian. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre a oração em línguas. Rapidinho, só isso. Pratica isso, gente. Porque quando você ora em línguas, eu falei isso com o pastor Irineu na nossa primeira live, e eu quero só destacar de novo isso. Quando você ora em línguas, quando você desenvolve esse hábito, você está dizendo para o Espírito Santo, a tua vontade prevaleça. Quando eu oro em línguas, eu não entendo o que estou orando, mas o Espírito Santo intercede a Deus por mim com gemidos inexprimíveis. Então, ore em línguas. Uma grande arma que eu aprendi através do pastor Irineu. Eu não tenho vergonha de dizer quem me orienta, quem me dá pão, quem me ensina. Através do pastor David Robson, é a oração em língua. A oração em língua. Então faça isso. Ore em línguas. Reserve um tempo em oração, mas se dedique a orar em línguas. Quando você ora em línguas, você não sabe o que está orando, mas o teu espírito se comunica ao Espírito de Deus. E você está dizendo, Senhor, eu estou aqui. Não estou clamando por mim, não estou orando por mim, estou confiando que o Senhor tem é melhor para mim. E Ele vai te posicionar, tá bom? Meu tio está aqui na live também. Eu amo esse meu tio aí, gente. Não que eu não ame os outros, né? Mas esse aí foi um filhão também para o meu finado pai. Esse aí é um tio que eu amo muito. De todos é o que eu tenho mais contato também, meu tio caçula, né? Deus te abençoe muito, tio. Essa palavra também é muito para o senhor também. Gente, eu vou ficando por aqui. Todos vocês são especiais demais. Compartilha essa live com mais alguém. Chama para vir conosco, tá? Nós estamos dentro desse movimento. É um movimento para-eclesiástico, mas com um propósito. Tirar da pata do inferno aqueles que estão sofrendo e conduzi-los para o caminho da luz. Você percebeu que na live de segunda-feira nós chegamos a ter ali mais de 1.500 pessoas. Hoje eu estou aqui com quase 700 pessoas, meio-dia, olha que loucura. E eu não coloquei Pix aqui. Gente, eu preciso. Esse mês agora é um mês de desafio. É um mês que nós vamos fazer muitas coisas. Eu não coloquei aqui Pix. Não coloquei nada.
Mas se você quer nos ajudar, lá na bio, no Instagram, você vai ter acesso a todas as nossas mídias e ali também você vai ter acesso ao site, se você ainda não entrou, e ali você vai ter a informação do nosso Pix. Se você pode me ajudar com R$10, com 1.000, com 500, eu preciso. Se você é da região aqui de Londrina, pastor, eu não tenho condição de dar espécie de dinheiro nenhum, mas eu tenho aqui cesta básica, eu tenho aqui roupa, eu tenho aqui alguma coisa para ajudar vocês. Entre em contato com a gente, nosso pessoal vai responder você. O Christian que cuida dessa comunicação toda. Eu louvo a Deus aqui pela vida de todos os voluntários, mas o Christian é um cara que tem se dedicado muito. Alô, pastor Sérgio, meu intercessor. Agora há pouco eu tava pedindo oração aí pro pastor Sérgio, meu amigão. Ele tá me devendo entrar numa live comigo, hein, pastor Sérgio. Mas, gente, ó, vem comigo, tá bom? Deus te abençoe. Um dia abençoado para você. Alô, Rafa, entrou agora aí. Beijo no teu coração, Rafa. Pensa aí também num que é tocha. Rafa vai entrar comigo numa live aqui também. Segunda-feira, nós estamos com o culto presencial e o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe. Estamos com 40 minutos de live. Vou encerrando por aqui. Vá lá que ainda dá tempo de você concluir teu almoço, voltar para o teu labor. Deus te abençoe. Graça e paz.